lá, foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: vai e desce à casa do olheiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Desci então à casa do olheiro e o encontrei ocupado a trabalhar no campo. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como só lhe acontece os trabalhos de cerâmica ruins, a trabalhar em ouro a sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor: casa de Israel, não podereis fazer de vós o que faz esse oleiro, oráculos do Senhor. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Ora, anuncia uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas, se essa nação contra a qual me pronunciei se afastar do mal que me cometeu, arrependendo da punição com que resolveram castigá-lo. Outras vezes, em relação ao povo, o reino, que resolvo edificá-lo ou plantá-lo, se porém tal nação proceder mal diante de meus olhos e não escutar minha palavra, recuarei do bem que lhe decidiria fazer. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vocês receberam? Todos receberam essa lembrancinha? Sim. Quem não recebeu, levanta a mão. As meninas vão passar aí. Essa massa aqui vai representar para a gente hoje na pregação o barro. Né? E observa a cor. Provavelmente você recebeu duas cores diferentes, né? E aí eu vou convidar vocês a fazer um exercício bem bacana. Durante essa pregação, que eu vou chamar hoje de bate-papo, vai ser mais um bate-papo. Então, durante esse bate-papo, essa partilha da palavra, eu vou convidar vocês a prestar muita atenção. Mas enquanto teu ouvido, teu coração está concentrado na minha voz, na palavra, as suas mãos vão ficar trabalhando. Não precisa ficar nem olhando para a massinha, você vai amassando aí, tenta fazer das duas uma só. Entenderam? Como criança, vamos brincar de massinha. Irmãos, meu nome é Washington, sou casado com a dona Edna, pai da Isabela, e servo nesse tipo de oração há algum tempo. Essa palavra de hoje é a terceira vez que eu vou pregar sobre o mesmo tema. E é engraçado que cada vez que você prepara, você vê um plus, algo a mais, né? E eu queria falar para você o seguinte: olha só, essa palavra ela começa assim: foi dirigido a quem? A Jeremias. A palavra de quem? Do Senhor, nesses termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. E aí então o que ele fez? Aí ele diz aqui, Jeremias diz aqui: desci então à casa do oleiro e o encontrei ocupado. Encontrou quem? O oleiro ocupado a trabalhar no torno. Geralmente era uma roda de pedra, assim, ele estava girando para ele ficar amassando o barro. Então ele observou: quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como era de costume, acontece muito, ele faz o quê? Ele amassa tudo de novo e faz um novo vaso. E aí o Senhor colocou a palavra no coração de Jeremias, né? Casa de Israel. Aí ele está falando com você agora. Está falando com cada um de você. Washington, poderei fazer de vós o que faz esse trabalhador, esse oleiro? Então o Senhor hoje está dizendo para vocês nessa noite. Essa é a pergunta que devemos responder até o final dessa reunião. Deus está fazendo essa pergunta para você hoje. Pode eu, Deus, fazer contigo o que
que um oleiro faz com a massa que vocês estão fazendo aí? A massinha? No automático, a gente vai responder que? E sim. Mas como? Vamos aprender na palavra. A palavra ela não vai dizer como chegar lá. Então, e aí ele segue dizendo aqui, né, nos 2 últimos versículos, e ele fala que as nações que ele já declarou, que ele foi contra ele, pecado que ele declarou já, ruína total. Se ela se arrepender, ele muda a opinião e vai salvar. Então ele está dizendo para a gente também, tá? Aquele perdido, pecador, miserável, largado, abandonado, se ele se arrepender, Deus muda a sorte dele. Da mesma forma, no último versículo, ele fala: aquele que, entre aspas, está salvo, ali, nós, carismáticos, renovação, santinhos, se virar contra Deus e sua palavra, ele vai esquecer também de ti. Então, irmãos, para que a gente possa entender, e eu entrar na parte espiritual dessa palavra, vamos primeiro entrar na parte material. Olha só, o olheiro para fazer um jarro, eu lembro muito quando eu vou para Caldas Novas, eu já passei lá para comprar jarro e a pessoa ficar fazendo jarro na hora. Não sei se vocês já presenciaram isso, ficar fazendo na hora. Irmãos, é um detalhe importante. Para fazer um barro, para fazer um jarro, um vaso, não é qualquer barro. Não é qualquer barro. Normalmente é um barro mais puro. É um barro que é retirado do fundo, da profundeza. Então, é uma argila mais densa. Então, parte desse princípio. O barro não é qualquer barro, é um barro especial. E aí, eu já vou abrir um parênteses. Nós viemos do pó nós retornaremos. Do barro. Você, irmão, você não é qualquer barro. Tu não foi tirado ali da superfície, não. Deus, ele cavucou, pegou o melhor. Ele pegou o melhor, a melhor parte da terra para fazer esse vaso que é você. E aí, como acontece na produção do vaso, quando ele retira isso, ele começa a modelar, como vocês estão fazendo aí, o que acontece? Esse toque com a mão, esse toque, está sentindo. Quando ele sente ali uma impureza, uma areia, uma pedrinha, um gravetozinho, é muito comum raiz, que é lá no fundão. E aí ele tira, ele purifica. Então esse toque que ele faz ali é primeiro para purificação. Então ele vai tirando. E por que acontece isso? Porque se o olheiro, se ele deixar passar a impureza, ele vai para o forno, para aquecer e virar o jarro, o vaso, correto? Se tiver uma impureza sequer, ele vai rachar. Neste processo de queima, o vaso vai rachar. E uma vez quebrado, quando ele está seco, ele não tem mais como amassar e fazer outro. Joga fora. Está entendendo? Ele joga fora. Por isso é importante o tocar do olheiro. É importante a argila se deixar tocar. É preciso que nós, eu e você, se deixe verdadeiramente ser tocado por Deus. Deus, ele quer fazer isso que vocês estão fazendo aí, ó. Ele vai ali. E aí, se você deixar Deus operar na sua vida, neste tocar, Deus, ele vai tirando esse pecado, aquele outro, essa impureza, aquela impureza. Por quê? Há de chegar o dia que, como o ouro e a prata, tu vai à prova, tu vai para o fogo. E se você estiver impuro,
você vai rachar, você vai quebrar e vai ser doloroso. Então, primeira lição que a gente aprende aqui é o se deixar ser tocado por Deus. A importância da gente verdadeiramente se jogar nos braços de Deus e deixar Ele, manipular nossa matéria, deixar Ele amassar, amassa para um lado, amassa para o outro. É fácil? Não é não. É doloroso? Às vezes é. Às vezes nós estamos tão enraizados do pecado, que o processo de retirada é dolorido. É dolorido. Mas é preciso deixar ser tocado. E aí, irmãos, dito isso, eu tirei aqui desses 10 versículos 5 pontos importantes nessa palavra. 5 pontos. Primeiro ponto, o chamado do Senhor. Segundo, a obediência. Preste atenção. Olha vou lembrar que tem um professor lá de faculdade. Vou dar as gaivotas da prova. Primeiro ponto, o chamado do Senhor. Segundo, a obediência. Terceiro, ouvir a Deus. Quarto, a promessa do Senhor. E por último, a advertência. Olha só, o chamado do Senhor. Primeiro ponto, para que você se deixe ser tocado e purificado, você tem de ouvir o chamado do Senhor. E o Senhor chama a todos. E aqui, está lá no versículo 1, e foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos. Olha o chamado: vá e desce à casa do olheiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Aí vem o segundo ponto, a obediência. O que Jeremias faz? Ele desce à casa do olheiro e vai ouvir. Irmãos, eu sempre falo, é preciso ouvir a Deus. Deus fala muito. Quando ele chegou lá, qual foi a linguagem que Deus falou para ele? A do trabalhador. Ele observando, ele não está aqui na palavra, quando o vaso, aí ele começou a ver, quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como só acontece, né? É normal, não lhe saía bem, ele começava a trabalhar a cerâmica de novo. Com isso, a trabalhar em outra sua maneira. Então ele observou a linguagem que o Senhor nos fala por várias formas. E depois o Senhor coloca no seu coração diretamente. E aí ele pergunta, né? Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz este olheiro? E aí foi o ouvir de Deus. Então ele ouviu o Senhor. E aí vai para o quarto ponto, que foi a promessa, né? E aí o Senhor faz uma promessa: o que é argila em minhas mãos, assim sois. O que é argila em suas mãos, assim sois vós na minha. Então, irmãos, o segredo é ouvir o Senhor, obedecer o Senhor, seguir as suas recomendações. E aí o Senhor veio com uma promessa. E a advertência, que é o quinto ponto que eu destaquei ali, é justamente: a nossa vida é um processo. A salvação é um processo. Esses dias eu fazer uma pregação, falava sobre isso no quartel, né? Alguns irmãos de outras religiões evangélicas, meu tio, por exemplo, meu tio sempre fala evangélico, ele sempre brinca e bate no peito: eu estou salvo em você, eu estou salvo em você. Eu ouvi muito isso. Eu fui evangélico até dos 14 anos, 13, 14 anos, e ouvi muito isso. E aqui na Igreja Católica a gente aprende que, pela palavra,
é um processo. Até o último dia da tua vida, é o processo de salvação. Então, por isso, o Senhor termina com uma advertência ali. Você que está já destinado, perdido, largado, abandonado, se arrepender do seu pecado, até no último dia, eu te resgato. Eu volto meu olhar para ti. Agora, você que a vida inteira andou no meu caminho, esteve de frente a frente comigo, se virar as costas para mim, se preferiu o pecado, eu tiro a face de ti. Isso é muito sério. Irmãos, então, a gente vê que este processo é um processo individual. Continue amassando aí. É um processo individual. E a obediência, ela começa onde? No ouvir. Só obedece aquele que ouve. Pois ele quer nos lavar, nos purificar de toda sujeira, de toda contaminação. Irmãos, é preciso então, para que esse processo dê certo, como o Tiago nos levou ali na oração, é preciso se deixar ser purificado por Deus, ser tocado por Deus. Agora olha para a sua massinha, como é que essa massinha está? Você lembra quais eram as cores iniciais? E agora, que cor que ela está? Uma só, e às vezes, dependendo das cores, está uma cor até meio, né? Difícil de decifrar, mas transformou em um. Algumas, se eu for olhar aí, alguns está quadradado, o outro está arredondado, o outro está esticado, está igual uma ferradurazinha, né? Então cada um vai modelando, cada um. E é isso, irmãos, e é justamente isso que o Senhor quer fazer de nós. Para isso, nós precisamos ser dependentes de Deus. Aqui está o ponto dela. Precisamos ser dependentes de Deus. Sabe por quê? Porque a argila sem olheiro não é nada, é um barro. É um barro. Nem purificado ele nunca vai ser. Vai ser um barro. Um barro. Terra suja, com pedra, graveto, areia, raiz. Vai ser só. E é assim que nós somos. Sem Deus, nós não somos nada. Somos só o quê? Uma carne andante nesse mundo, carregando pecado, correntes e mais correntes, arrastando nosso pecado para um lado, para o outro, batendo cabeça, aqui batendo cabeça lá. Então, assim como o barro não é nada sem o olheiro, nós não somos nada sem Deus. Porque se não for Deus para nos manipular, nos tocar com a sua misericórdia, porque ou cada misericordioso, vou te falar, a gente erra, peca, né, Daniel? Tem aquele negócio de, eu vi muito padre falar que que a gente costuma, muitos de nós temos aqueles pecados, como é que ele fala? É pecado de estimação. Pecado de estimação é aquele trem que você se arrepende, chora, tu é do lado, e passa um tempo, às vezes passa até muito tempo, aí tu cai de novo. Os outros você até se livra, mas mas o Senhor está lá. E aí, irmãos, primeiro processo é a conscientização. É o autoanálise. É você realmente fazer uma reflexão sozinho. É você estar ali no Santíssimo, estar no seu quarto, e você, individual, isso não é de marido, esposo, não é de grupo, é individual. Você sentar e refletir, e fazer uma autoanálise da sua vida. Quais são as suas impurezas? Algumas você vai saber, outras você nem sabe. Quem sabe é os outros. Você acha que é uma boa pessoa e os outros falam, caramba, esse bicho é invejoso. Você nem nunca se tocou disso.
Ah, porque ele é orgulhoso. Você nunca se viu como orgulhoso, mas todo mundo sabe ser orgulhoso. Mas o Senhor sabe. Então, o primeiro é fazer uma autoanálise. Segundo, uma vez arrependido, é procurar a confissão, procurar um sacerdote. O outro, mas como é que eu vou me fortalecer para não cair de novo? Cristo. Comunhão. Comunhão espécie, comunhão espiritual. É como não tem outro. Lembre-se que a palavra de hoje ela terminou com duas advertências. Aquele que está perdido, se arrepender, eu volto para olhar para ele. Mas aquele que meu olhar estiver para ele e ele se virar para o pecado, é o pecado que vai olhar para ele. Agora eu queria que vocês, por um segundo, fechassem teus olhos. Vai ser bem rapidinho. Feche teus olhos. Sinta essa massa na sua mão. A massa. Imagine por um momento que você tivesse a capacidade de mudar um ser humano, uma pessoa. Não é um comparativo com Deus, mas pense na maçã por um minuto. Se você tivesse capacidade, seria como um filho seu, não seria? Sua criação. Você é criada perfeita, sem impurezas, sem contaminação. E é assim que o Senhor quer. E é assim que o Senhor te fez. E Ele te fez para isso. Ele te fez, meu irmão e minha irmã, para ser puros. O Senhor nos fez seres espirituais. Enquanto estamos em matéria,